Varela Anual, o programa do Varela está começando agora. Na direção geral, a família Varela, Lucas Varela, Naera Varela e Monalisa Varela. Cordial abraço para os nossos queridos públicos que nos acompanham. E no nosso programa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, nós faremos a leitura do capítulo 10, em todos os seus versículos, da primeira carta aos Coríntios. É o sétimo livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento na Bíblia Sagrada. É o livro do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios. Capítulo 10, versículo 1. Os abusos, o exemplo de Israel no deserto. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, 2. Na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. 1 Coríntios 10, 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. 1 Coríntios 10, 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. 1 Coríntios 10, 5. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus e, por isso, caíram mortos no deserto. 1 Coríntios 10, 6. Esses acontecimentos se tornaram símbolos para nós, a fim de não desejarmos coisas más, como eles desejaram. 1 Coríntios 10, 7. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. 1 Coríntios 10, 8. Nem nos entreguemos à prostituição como se entregaram alguns deles, vindo a morrer 23 mil num só dia. 1 Coríntios 10, 9. Nem ponhamos à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram picados pelas serpentes. 1 Coríntios 10, 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e, por isso, foram mortos pelo exterminador. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. 1 Coríntios 10, 12. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, 13. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. 1 Coríntios 10, 14. Não pactuar com a idolatria. Por isso, meus caríssimos, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, 15. Eu vos falo como a pessoas esclarecidas. Ponderai vós mesmos o que eu digo. 1 Coríntios 10, 16. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 17. Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. 1 Coríntios 10, 18. Considerai Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? 1 Coríntios 10, 19. Que direi então? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? 1 Coríntios 10, 20. Digo o contrário. É aos demônios e não a Deus que os pagãos oferecem sacrifícios. Não quero que entreis em comunhão com os demônios. 1 Coríntios 10, 21.
Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 22. Acaso quereríamos provocar o ciúme do Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? 1 Coríntios 10, 23. Buscar em tudo a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, mas o do outro. 1 Coríntios 10, 25. Podeis comer de tudo que se vende no mercado, sem levantar nenhum problema de consciência. 1 Coríntios 10, 26. Pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. 1 Coríntios 10, 27. Se um não cristão vos convida para uma refeição e quereis ir, comei de tudo o que vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. 1 Coríntios 10, 28. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. 1 Coríntios 10, 29. A consciência dele, não vossa. Pois, para que deixar a minha liberdade ser condenada por uma consciência alheia? 1 Coríntios 10, 30. Se eu participo de uma refeição, dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? 1 Coríntios 10, 31. Em suma, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Não sejais motivo de tropeço para ninguém, judeus, gregos ou a igreja de Deus. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 33. Como também eu me esforço para agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. E assim nós concluímos, nossa diretora Mona Lisa Varela, o capítulo 10 do livro Primeira Carta aos Coríntios, o 7º livro da Sagrada Escritura no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. E nós voltaremos no próximo programa com a leitura do capítulo 11, né? Capítulo 11 do livro Primeira Carta aos Coríntios, o 7º livro da Sagrada Escritura no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem em paz, tudo de bom, fiquem com Deus.